Pessoal, nessa aula vamos falar sobre o momento de um binário. O que é um binário, pessoal? E um binário são duas forças atuando num corpo material com a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido contrário, né? E as linhas de ação dessas duas forças, elas são paralelas e distintas, né? Então perceba, pessoal, que se eu tenho um bloco, deixa eu pegar a caneta melhor, eu tenho um bloco e neste bloco eu aplico uma força aqui, né, uma força F, e aplico uma força F aqui, ó. Obviamente, se elas estão em sentido contrário, uma força é F e outra força é menos F, ok? Então, pessoal, se essas duas linhas de ação são paralelas, e realmente são, porque todas essas arestas desse paralelepípedo são paralelas, então nós vamos ter um binário, ok? E esse binário nada mais é, pessoal, do que um momento, né, que vai ser gerado, ou seja, quando você tem uma peça sujeita a essas duas forças, ela tem uma tendência de quê? De girar. Beleza? E a tendência de giro vai ser o que? Perpendicular ao plano formado pelo binário. Ou seja, esse binário tem esse plano, tá entendendo? Então vai gerar, e perceba, pessoal, que você já consegue utilizar a regra da mão direita. Ah, professor, estou percebendo que quando você aplica essa força aqui e aplica essa força aqui, a tendência de giro é nesse aqui, ó. Vou colocar a regra da mão direita, tá vendo, ó? Ó o meu dedinho lá para baixo, tá entendendo? Então isso aqui vai gerar um momento M, né, ó, provocado por esse binário, perpendicular a este plano formado pelo binário. Beleza, pessoal? Isso aqui é de uma forma bem genérica. Ou seja, o que é um binário? Um binário são duas forças de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido o quê? Contrário, né? Que utilizam linhas de ação paralelas, né, ó, e distintas. Ou seja, se eu colocar uma força P atuando aqui na mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário, isso aqui não é um binário. Por quê? Porque elas estão utilizando a mesma linha de ação. Então isso aqui nada mais é do que o equilíbrio de um ponto material. A partir do momento que essa força é aplicada em linhas distintas, elas tendo a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, aí sim nós temos um binário, né, ó? Então, pessoal, aqui eu tenho uma forma bem genérica de como nós vamos trabalhar teoricamente com o binário. Então eu tenho um binário, né, ó, constituído de F e aqui menos F, já que tem sentido contrário, né, ó. Esse F está atuando aqui em A, né, no ponto A, e esse F está atuando aqui no ponto B, ok? Então, se eu quero calcular o momento que essas duas forças atuam em relação ao ponto A, ou seja, vou fazer o momento em relação à origem, ok? Isso aqui vai ser igual, pessoal, ao somatório dos momentos provocados pelas duas forças, ou seja, vai ser essa força F que está atuando no A, qual vai ser o momento que ela vai provocar em relação ao O? Nós já vimos, momento em relação ao ponto. Você sai com o vetor posição do ponto até o ponto de aplicação da força ou sobre a linha de ação. Então, como aqui o A é o ponto de aplicação, então vai ser quem? O R de A. Então, esse R de A, ele é o que, pessoal? Ele é o vetor posição, ok? Vetorial, o vetor F, ok? Somado mais, agora, o R de B, né, que é o vetor posição agora da força menos F que está atuando em B, vetorial menos F. Então, mais R de B, vetorial, aqui vai ser o que? Menos F. Por que menos, pessoal? Porque já está dizendo que tem sentido contrário a F. Então, beleza, ok? Perceba, pessoal, que o meu momento em relação ao ponto zero vai ser dado aqui, ó. O F ele é comum às duas equações.
Ah, professor, aqui é F, aqui é menos F. Tudo bem, mas você pode tirar esse sinal negativo. O que é o sinal negativo no vetor, pessoal? Ele só está invertendo o sentido, tá entendendo? Então eu posso colocar como F e a minha expressão vai ficar o quê? A partir do momento que você não está utilizando esse menos F, ele vai para quem? Para o R de B. Então isso aqui vai ser igual a quem? R de A menos R de B, ou seja, eu vou fazer a diferença dos vetores posições, vetorial quem? F, ok? Então, o que é esse R de A menos R de B? Ah, professor, isso aqui eu estou somando o vetor R de A menos o R de B. Esse menos eu estou trocando o sentido dele. Exatamente, pessoal. Ele deixa de ser R de B para cima e passa a ser o que? Para baixo. Vou até colocar aqui para ficar paralelo no mesmo tamanho. Ó. Pronto. Aqui vai ser quanto? Deixa eu ver. Vai ser 14,5. Pronto, 14,5. Isso é grande, viu? Pronto. Aqui, pessoal, vai ser o menos R de B. Quando eu faço o somatório agora de R de A mais menos R de B, pessoal, é utilizando o teorema do paralelograma. Ó, traço uma paralela de A, né, paralela a R de B, e traço uma paralela a R de A aqui iniciando em R de B. Pronto. Então, pessoal, isso aqui vai ser a resultante dessa operação que nós fizemos com os dois vetores, ok? Esse aqui vai ser o R, que nada mais é, pessoal, do que esse R aqui, ó, saindo de B até A. É porque a gente não utilizou o esquadro, né? Então, esse vetor R de A, R de B tá ok, R de A não tá tão... Então, é bem aqui assim, ó. Pronto. Então, esse vetor aqui, ó, porque, pessoal, era para dar... Aí, professor, não tá igual, não. É porque eu não tenho com material de desenho, mas eu vou apagar esse R. Mas se vocês pegarem o material de desenho e fazer o paralelismo com os dois esquadros, né, pessoal? Note que esse aqui está mais paralelo do que a gente fez anteriormente. Então, esse aqui vai ser meu R, que é exatamente esse vetor aqui. Ok, pessoal? Então, note, pessoal, que tanto faz eu fazer o produto vetorial aqui de zero como daqui, vai dar o mesmo valor. Ah, professor, mas quando eu faço o produto vetorial aqui de B, que é esse R, que é proveniente dessa operação R de A menos R de B, os vetores, esse F não vai provocar momento, realmente não vai. Quem vai provocar momento é quem? Esse F, ok? Então aqui passa a ser um produto vetorial também, ok? Então eu vou ter, ó, M, esse momento vai ser igual a quem? A menos o vetor posição R. Fiz merda aqui, deixa eu apagar para ficar bem bonitinho. Então essa operação vai ser equivalente a quem? R vetorial F. R vetorial F, ok? Então, pessoal, nós vimos que o produto vetorial, né, ó, a intensidade dele, ou seja, o valor de M, note que agora eu não estou mais trabalhando como sendo vetor, mas sim como sendo escalar. Se eu quero a intensidade desse vetor momento provocado por essas operações que eu venho fazendo aqui anteriormente, ela irá ser igual ao que, pessoal? A intensidade de R vezes a intensidade de F, vezes, vamos fazer de conta que o ângulo entre R e F, né, ó, vai ser de θ. Então, como é um produto vetorial, seno de θ. Mas perceba, pessoal, que o que é R seno de θ, ou seja, M vai ser igual a R seno de θ vezes F. O que é R seno de θ? R seno de θ, pessoal, vai ser a intensidade desse R, né, ó, vezes seno de θ, você está calculando o que, pessoal? O cateto oposto.
E esse cateto oposto, pessoal, é exatamente a distância entre as linhas de ações dos dois vetores f e menos f, ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de braço de alavanca, ok, pessoal? Então, eu posso dizer que o momento provocado por esse binário vai ser o R vezes F. Ou seja, R não, D, né? Ó, esse R seno de θ, como é o cateto oposto, vai ser essa distância D, que é o braço de alavanca. Então, pessoal, eu posso trabalhar de várias formas com relação ao momento de um binário. Posso trabalhar na forma vetorial, utilizando o teorema de Varigon, ou seja, se você tem várias forças atuando e você quer calcular o momento em relação a um ponto, esse momento vai ser o somatório dos momentos das várias forças. Ou seja, você vai calcular os braços, o vetor posição de todas essas forças e vai fazer o somatório, foi o que a gente fez aqui. Beleza? Então, se eu tenho a intensidade da força e tenho a menor distância entre essas linhas de ações, ou seja, o braço de alavanca, eu consigo determinar de forma escalar o momento proveniente deste binário. Beleza, pessoal? Então, nas próximas aulas, vamos trabalhar com um exercício onde a gente vai trabalhar com binário no plano. Ah, professor, binário no plano é fácil demais, porque se eu for desenhar aqui uma estrutura plana, o binário, o momento desse binário, ou ele está saindo da folha, né, ó, ou ele está entrando na folha. Então, se ele provocar a tendência de giro, ó, no sentido anti-horário, olha o meu dedinho aqui girando no sentido horário, tá vendo? Ó? Então, meu binário está lá, ó, saindo da folha, entrando na folha. Se for no sentido anti-horário, ó, o meu sentido aqui anti-horário, ó, vou até fazer a setinha aqui, ó, do sentido anti-horário, tá vendo, ó? Beleza, olha aqui, ó, sentido anti-horário, tá vendo a setinha? Então, regra da mão direita, o meu binário está saindo da folha. Então, a gente fica sempre com a convenção, né? Se você girar no sentido horário, tá vendo a setinha girando aqui no sentido horário? O vetor está entrando na folha. Se for no sentido anti-horário, saindo. Então, é muito simples, pessoal, você resolver exercício aonde você tenha binário, né? Eu vou pegar um exercício no plano, né, que vai ser o próximo, e depois vou trabalhar com exercícios com vários binários atuando no espaço. E vocês vão ver que tem várias formas de vocês resolverem a questão. Beleza? Então vamos para um exercício onde você tem binário atuando no plano.